Bom, hoje eu vou apresentar o trabalho final de análise e visualização de dados. A sala é CP2I. O time é composto pela Leonora, Giovana, Mariana, Mili, Thomas, Vitória e eu, Luísa. O nosso produto estudado foi a aquisição de roupas e seus métodos mais utilizados, online ou loja física. Bom, com o crescimento das lojas online, especialmente com as varejistas digitais, as compras se tornaram mais rápidas e acessíveis, transformando a experiência de consumo. Observamos que, especialmente na geração Z, as compras online são mais populares, pois eles valorizam a praticidade, rapidez e conveniência das plataformas digitais. Hoje, o comportamento de consumo está cada vez mais indicado para o e-commerce, combinando as vantagens dos dois modelos. Bom, com a ascensão do e-commerce e o impacto das redes sociais, as compras mudaram muito. Então, o nosso grupo resolveu entender esse tema e pensar o que faz alguém escolher entre lojas físicas e online. Qual que é o diferencial? E o objetivo central foi responder qual método preferido para compra de roupa entre os estudantes da SPM, investigar os fatores e o padrão de compras que influenciam o comportamento do público jovem em relação ao consumo de roupas em lojas físicas e online. Então, como a nossa hipótese geral, nós decidimos qual é o método mais usado na compra de roupa pelos estudantes da SPM, online ou presencial. Para essa pesquisa, a gente realizou um questionário via Google Forms, então primeiro a gente criou as hipóteses, depois a gente fez um questionário e aí a gente analisou e fez os cruzamentos com os dados, sendo assim, obtivemos 150 respostas com 129 estudantes. Tabulações e gráficos. Então vamos conhecer quem participou da nossa pesquisa. A maioria dos entrevistados tem entre 17 e 20 anos. Sobre a faculdade, nós percebemos que a maioria são da SPM, com 49 respondentes, mas também tivemos outras faculdades bem relevantes, como Santa Cecília, com 13 respondentes, PUC também com 13 e Mackenzie com 10. A diferença entre homens e mulheres foi bem similar, já que homens ficaram no total de 47,3% e mulheres 51,9%. Em relação à renda familiar total, a gente pode ver que a maioria dos entrevistados tem a renda familiar superior a 20 salários mínimos, totalizando mais de 28.240. A gente vê também que os entrevistados eles têm a preferência de comprar em lojas físicas quando eles vão realizar o ato de compra de roupa e que a frequência de compra deles também é mensalmente. Essa foi a maior resposta que a gente teve, que foi 49,6%, 50% dos respondentes assim arredondando. A gente vê também aqui com essa escala Likert que a maioria nem concorda e nem discorda com a afirmação "me sinto desconfiado ao realizar compras online". A gente vê também que os aplicativos mais usados pelos entrevistados são a Shein. Agora falando também das lojas mais compradas pelos entrevistados, a gente vê que a Renner ganha disparadamente. A gente vê também que o grau de concordância em relação ao planejamento de compras em loja online, a maioria concorda totalmente que compras em lojas online são planejadas. Agora, sobre o planejamento para comprar em lojas físicas, tivemos 42 respostas de concordo parcialmente, o equivalente a 32,6% das respostas. E agora os motivos pelos quais as pessoas mais realizam compras em lojas online do que em físicas. 81 pessoas responderam que é por conta das promoções, o equivalente a 62,8% das respostas do nosso questionário. Agora outras 74 pessoas responderam que é por conta da variedade de opções, o equivalente a 57,4% das respostas do nosso questionário. Agora, ao contrário do porquê que as pessoas preferem comprar em lojas físicas do que em lojas online. 104 pessoas responderam que é para ver a qualidade do produto, mas a resposta de maior relevância foi com 119 respostas, que é por conta da opção de provar o produto. Também existem os motivos pelos quais não realizar compras em lojas online, e a resposta com maior relevância disparado foi com 104 respostas, que é pelo possível erro da compra, o equivalente a 80,6% das respostas do nosso questionário. Mas também existem os motivos pelos quais não comprar em lojas físicas. Com 72 respostas, a mais relevante foi por conta dos preços elevados, mas outras 69 pessoas responderam que é por conta de precisar de sair de casa. No nosso questionário, 71,3% das pessoas responderam que já tiveram problemas em comprar em lojas online. E em outra pergunta, 73,6% dos entrevistados relataram já ter problema em comprar em lojas físicas. Ao serem questionados se economizam mais em lojas físicas ou online, 73 entrevistados, o equivalente a 56,6%, respondeu que economizam mais em compras online.
Sobre a satisfação em comprar em lojas físicas ou em lojas online, 68 pessoas, o equivalente a 52,7% das respostas, respondeu que se sente mais satisfeito comprando em lojas físicas. Bom, pessoal, falando um pouco sobre a nossa primeira hipótese, a nossa primeira hipótese ela se baseia na forte presença da geração Z na internet, então, consequentemente, que eles também comprassem online com mais presença, vamos dizer assim. Para isso, a gente trouxe uma fonte de uma pesquisa também feita anteriormente em um jornal, que comprova a primeira parte da hipótese da presença online da geração Z, então iríamos provar a segunda parte dela. Dentro disso, a gente usou duas variáveis na escala Likert, uma que via sobre a impulsividade de compra no ambiente online e outra na impulsividade de compra no ambiente da loja física. Em relação a isso, e na formulação da pergunta, era uma formulação em como a pessoa se sentia, tá? Então, estamos falando de uma análise pessoal na resposta. Para isso, a gente utilizou um gráfico de distribuição, que poderia fazer uma comparação entre as duas variáveis, e a gente teve uma linha ascendente, isso partindo já da nossa conclusão. Então, a gente usou um método de correlação, como eu tinha falado anteriormente. Nisso, a gente conseguiu chegar numa linha ascendente, ou seja, vai de um número baixo para um número maior. E isso prova, no nosso gráfico de distribuição, uma certa correlação em relação ao crescimento e em relação ao sentimento de impulsividade na hora da compra nos dois ambientes. Então, a gente consegue concluir que quem sente que compra por impulso em lojas online também sente que compra por impulso em lojas físicas. Então, a gente consegue entender que existe uma presença, como em outros dados que a gente coletou da nossa pesquisa, de que a geração Z ainda consome, em sua maioria, em lojas físicas, já contrapondo a nossa hipótese, porém, tem uma presença significativa online, mas o sentimento de impulsividade na hora da compra não é influenciado por nenhum desses dois ambientes, pois eles têm uma proporção. Um aumenta, o outro também aumenta junto. Bom, e já na hipótese 2, nós temos que as mulheres são mais impulsivas do que os homens para a compra de roupas online. E as variáveis que a gente usou foi a compra de roupas por impulso online, uma variável qualitativa, contra o gênero, que também é uma variável qualitativa. E o método usado foi o teste T, para a gente comparar os graus de concordância entre os gêneros. E o nosso resultado foi que o valor P é igual a 0,1%, ou seja, ele é menor do que 5%. Então, as mulheres, elas sentem que são mais impulsivas comprando online do que os homens. E a nossa conclusão é que a gente rejeitou a hipótese nula, indicando que há uma diferença significativa entre os gêneros quanto à concordância sobre a compra de roupas por impulso. Já na hipótese 3, os SPMs são adeptos do modelo omnichannel por habitarem muitos shopping centers. E as variáveis que a gente usou foi a faculdade cursada e a forma de compras de roupas, se é na loja física ou em lojas online. As duas são variáveis qualitativas. Nós tivemos a hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula, a gente disse que não existe associação entre o tipo de compras com o tipo de instituição de ensino. Já na hipótese alternativa, a gente conclui que existe associação entre o tipo de compras com o tipo de instituição de ensino. O método que foi utilizado foi o teste Q quadrado. O resultado do valor P foi igual a 33,9%. Ele foi maior do que 5%, então a gente não vai rejeitar a hipótese nula. E nossa conclusão é que uma pluralidade das respostas indica a adaptação da geração Z no modelo omnichannel, mas a maioria demonstra presença no mercado físico e indica uma presença forte nessa forma de compra. Bom, partindo para a hipótese 4, ela diz a respeito das mulheres consumirem mais online do que os homens. E para isso a gente cruzou as variáveis qualitativas de como você realiza a compra de roupas com o gênero. E, por serem as qualitativas, a gente optou em fazer o método do Q quadrado. E a gente chegou a um valor P muito maior do que 5%, então a gente não pode rejeitar a hipótese nula. Com isso, a gente indica que não há associação significativa entre homens e mulheres e compras online, porque a gente teve dados bem similares entre os dois. Por fim, a nossa última e quinta hipótese diz respeito sobre os homens comprarem mais online porque eles preferem a praticidade. Nisso, a gente utilizou duas variáveis qualitativas, uma que seria o porquê compram online e a segunda, o gênero masculino. Como método, a gente utilizou a análise de conteúdo. Como resultado, a gente notou que a grande parte das respostas, muito mais do que a maioria, quase 100% das respostas, tem os pontos de conforto e o não deslocamento até uma loja física como fator importante.
de resposta. Mas como conclusão, a gente teve uma análise muito interessante, porque os homens, eles têm sim a praticidade como um fator essencial e decisório para as compras online deles, porém, com base num outro dado que foi apresentado numa outra hipótese, mas que também foi feito pela nossa pesquisa, a gente notou que os homens ainda assim compram mais em lojas físicas do que em lojas online. Bom, pessoal, para nossa conclusão número 1, a gente optou em fazer um gráfico de colunas 100% empilhadas e a gente chegou à conclusão de que as mulheres compram com mais frequência do que os homens, sendo as maiores respondentes na opção de compras mensais / semanais e os homens sendo maiores respondentes na frequência de compra anual. Então, são compras pontuais no decorrer do ano. Nisso, a gente rejeita a nossa hipótese nula, que dizia que não havia associação entre gênero e frequência de compra. E a gente acata a nossa hipótese alternativa, que é assim uma relação entre gênero e frequência de compra. Bom, para nossa segunda conclusão, nós fizemos uma pesquisa onde 67% dos homens relatam já ter tido uma experiência negativa com compras online e 78% das mulheres relatam também já ter tido problemas com compras online. O que a gente chega à conclusão de que as mulheres tendem a vivenciar mais experiências negativas do que os homens, embora consumam mais. Isso pode ser interpretado como resultado de serem mais exigentes, o que as torna mais atentas e críticas em relação aos problemas identificados. Bom, como conclusão geral do nosso trabalho, podemos concluir que as compras físicas ainda assim continuam muito fortes, especialmente pela possibilidade das pessoas experimentarem as roupas. Podemos concluir também que as mulheres, elas compram mais do que os homens, só que elas também são mais exigentes. E os homens, eles buscam mais pela praticidade, então acaba que eles compram mais online. E a geração Z está abraçando muito o modelo da Omnichannel, então eles estão combinando os dois mundos, então eles compram online, mas eles também compram fisicamente. Bom, agora falando um pouco das cenas pós-créditos, vamos começar pelos acertos. O nosso grupo identificou que o nosso tema foi muito pertinente, então a gente conseguiu discorrer bastante sobre o tema escolhido e explorar bastante ele. A gente usou bastante o tempo da monitoria para falar com o professor, então a gente conseguiu tirar nossas dúvidas e pedir ajuda no que a gente não estava conseguindo fazer. A gente se organizou com bastante antecedência, o que facilitou, não deixando nada em cima da hora, porque é um trabalho grande que demanda bastante tempo e esforço. E um grupo grande, a gente também achou que foi um grande acerto nosso, porque são muitas funções, são muitos trabalhos e quanto mais gente, melhor, porque a gente vai dividir bastante as funções. Bom, falando um pouco agora dos nossos erros, um dos nossos principais erros a gente sente que foi no formulário, porque a gente fez muitas perguntas e muitas delas eram desconexas com o que a gente realmente queria saber, então acabou dificultando um pouco a execução do nosso trabalho. E a gente demorou muito para enviar os formulários, então a gente teve que correr com as respostas que a gente obteve, porque estava bem em cima da hora. A gente não conseguiu seguir 100% o nosso cronograma, então apesar da gente estar com antecedência, acabou que a gente se perdeu um pouco no tempo, mas como a gente estava com antecedência foi tudo bem. Bom, e a gente também sentiu que um erro foi que nossas hipóteses eram irrelevantes em relação à nossa pergunta central. Bom, e como dica para as pessoas dos próximos semestres, a gente acha que ter uma organização a cada etapa do trabalho é essencial para ajudar os membros. A gente acha que a antecedência e um cronograma também é muito importante para não haver nenhum problema em questão de tempo. O trabalho é grande, então a gente recomenda que o grupo também seja grande para facilitar para as pessoas. Uma questão também que faz muita diferença é a questão de um questionário bem feito, então facilita muito as perguntas do questionário na hora de realizar o trabalho. A gente acha que fazer as anotações durante a aula também é muito importante, porque vai facilitar bastante na hora de realizar as coisas, né, do trabalho, as etapas. E elaborar uma lista de trabalho para cada membro do grupo e estabelecer uma comunicação clara para que não haja nenhuma dificuldade futuramente. Bom, esse foi o nosso trabalho de análise de dados. Muito obrigada!